Todos a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo conosco, você que está ligado às nossas redes sociais, você que também está conosco através do YouTube. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida nessa sexta-feira. Ângela, como dizem as boas línguas, sextou, né? Chegamos na sexta-feira, um dia abençoado. Daqui a pouquinho está batendo as portas no final de semana para você poder dar uma descansada, curtir com a sua família, também cultuar e servir a Deus. Não se esqueça, domingo é o dia que você tem que reservar para ter o seu tempo com o Senhor. É o dia do Senhor. É o dia onde você apaga as suas expectativas da segunda-feira, esquece o que se passou e se concentra em ouvir a voz de Deus, receber a direção do Espírito Santo, enfim, cultuar o Senhor com tudo o que você tem. Vá à casa de Deus esse final de semana, vá à igreja local a qual você congrega, vá à sua comunidade com a intenção, com o interesse, com a vontade de cultuar a Deus, oferecer algo para o Senhor. Isso vai abençoar a sua vida, vai te enriquecer, vai te ajudar nos seus dilemas, enfim, vai ser uma bênção para você. Faça isso. Aqui no Manda Aqui nós temos culto domingo às 10 horas da manhã e também às 19 horas. Os cultos vão ser presididos e pregados aqui pelo pastor Joel Estevanato, que está de volta, teve uma semana fora aí, mas está de volta, pregando a palavra de Deus para nós, ministrando da parte do Senhor aos nossos corações, e você é o nosso convidado. Nós estamos na Zona Norte de São Paulo,
na Avenida Ultramarina, número 616. E você é o nosso convidado. Bom dia, Ângela Valtier. Paz do Senhor Jesus. Pastor Ricardo, a paz do Senhor. Está motivada na sexta-feira, Ângela? Tô. Sexta-feira te motiva, Ângela Valtier? É porque eu não vou sair para lugar nenhum mesmo. Hã? Minha motivação é que sexta-feira eu vou poder descansar um pouquinho mais, né? Deitar mais Com cedo. certeza. Mas fora Ir isso, ou não ir é opcional, Ângela É. Valtier. Se você quiser, você vai. Na segunda-feira, se a gente quiser, a gente não vai, porque no outro dia é dia de trabalho, a gente tem que descansar. Pois é, aquela verdade? coisa, dormir cedo no domingo, porque na segunda a gente tem que levantar para trabalhar, para pagar o dinheiro que a gente está Exatamente. devendo, que nem recebeu ainda. Eu ouvi falar, não sei se é fonte fidedigna, que Ah. segunda a gente vai estar de folga. Mas vamos esperar aí para ver se, Oh, se vai se concretizar Jesus, isso. será? Tô. Porque eu sei que quarta Estamos é na feriado. expectativa. Já vamos emendar segunda, terça e quarta, então a gente volta. Pastor Joel. Volta só pro culto quinta-feira. Alô, Pastor Joel. Paz do Senhor, Ana de Jesus. Bom dia para ti. Bom dia! Olha a animação que essa moça tá na sexta-feira. Nossa, muito Que alegria. Muito feliz. É isso aí. Paz do Senhor, pastor Daniel. Tudo bem, Bom mamãe? dia, paz do Senhor, pastor Ricardo. É isso aí, mano. Tamo junto. Então, Hoje eu tô se com a... estou cercado pelo medo, Meu Deus do céu. confiamos no Senhor. Amém. Hoje estou com o pastor Daniel aqui, com a Ana também, a Ana Laura e com a Ângela Valtier fazendo o programa aqui junto comigo. Para você, só é bom lembrar, né, primeiros dias, que o pastor Wander está de férias, por isso ele não está conduzindo aqui o programa. Aí ele me deixou com essa incumbência e eu estou aqui conduzindo junto com vocês. Ângela Valtier, o que a gente tem de data comemorativa para o dia de hoje? Hoje nós temos algumas datas, e datas assim bem interessantes. Opa! Hoje, dia 26 de abril, Léo nem está aqui para dizer que ele é, mas hoje é o dia do goleiro. Ó, que beleza. Pô, mandar um abraço para todos os meus amigos aí do futebol, Ó. todos os goleiros que tomam meus gols aí constantemente. Um abraço para vocês. Melhor dizendo, tomam os gols do Rediane, o grande artilheiro dessa Não, comunidade. hoje está a caráter, né? Rediane hoje veio de jogador de futebol pro escritório. é. Que Deus abençoe vocês. Então, parabéns aí à turma que defende os gols. Todo goleiro tem um pouquinho de maluco, sabia, Ângela? Ele é Sério? meio doido. Os que eu conheço, a maioria tem um pouco de doido. Oh, meu Pai eterno. Bom, hoje também é o dia do engraxate. Ai, que legal. Eu não sei se ainda, né, sobrevive essa Sim. profissão. Centro né? de São Paulo você vai encontrar ainda bastante. Isso. Então, essa data foi instituída em 1806. É uma profissão bem antiga, né? Pois é. Muito legal. Mandar um abraço pra No quem- tempo que a galera andava sempre de sapato social, né? É. Hoje é tênis, é chinelo, mas Obrigado- parabéns aí. Obrigado pela indireta, viu? Mas estamos juntos. Não é indireta, não. Mas é uma profissão digna e uma profissão interessante, né? Porque Com certeza. praticamente eles ressuscitam, né, o calçado. Você chega lá com o calçado mais ou Exatamente, menos e o exatamente. trabalho deles fica... E histórica, né? Sim. Acaba pegando toda a história paulistana Sim. de uma época de avanço, de Quantos recurso. pais de enfim. família que sustentaram sua família com Com essa profissão? certeza, com né? certeza. E honrosa, né? Porque é um Muito. trabalho braçal ali de esforço, Muito, né? Isso. Muito legal, muito legal. Então, parabéns Dia do engraxate. aí ao pessoal que ainda trabalha com isso. Hoje também, 26 de abril, é o dia do juiz trabalhista. Ai, que beleza. Né? Então, o pessoal aí que trabalha nessa área, Mandar parabéns. um abraço, né? Aos nossos eu magistrados. acho que é uma das áreas mais procuradas, Sim. né? A Justiça do Trabalho. Com certeza. Então, parabéns aí a todos. Hoje também é o Volta, dia... só rapidinho, Ângela, Tá. voltando na questão do juiz trabalhista lá, porque tem que ter um lado muito humano também, né, dessa profissão. Sim. Né? Porque você pega tanto casos de gente tentando se favorecer com a justiça do trabalho, quanto pessoas que são desfavorecidas pelo trabalho. Né? Porque ou é análogo à escravidão ou a outras situações, e esses dias estava até pulverizou na internet um juiz atendendo pessoas que o trabalham, juiz você viu? Clayton. No Nordeste, no seu nome, para ser Clayton, sincero. um dos olhos claros. Nordeste, pessoas Isso. da roça, senhoras Ele e é tal. excelente. E ele com uma humanidade tratando do caso daquela senhora, da caso daquele outro senhor, tratando essas situações. Então, a gente tem uma visão assim também às vezes muito seca, né, desse segmento, dessas pessoas, mas se eles também tratarem com humanidade, a coisa fica Esse maravilhosa. juiz, se né? eu não estou enganada, ele agora está em Aracaju, eu acho que é em Aracaju que ele está trabalhando. Ele pega muitos casos de pessoal de roça, Sim, sim. né, pessoal Questões previdenciárias, de né? açúcar. E a maioria que vai ali é analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever. Não, essas pessoas, Então, elas fica- foram roubadas, né? Foram Então, prejudicadas aí, a vida o que é que toda, ele né? faz? Ele capta
pela conversa da pessoa, Sim. se de fato a pessoa conhece ou não aquilo que está dizendo. Outro dia foi interessante que ele estava falando com o senhor, que era da roça, ele plantava macaxeira, né? E aí ele fez uma pergunta que o homem não entendeu. E aí ele disse, e o senhor sabe diferenciar o que é mandioca de macaxeira? Aí o homem foi explicar que era pela cor da casca, que a gente chama tudo a mesma coisa, aipim, mandioca e macaxeira. E o homem explicou, não, a mandioca, a casquinha ela é branca, a macaxeira, a casquinha ela é rosada e tal. E aí ele foi puxando o assunto e ele viu que o homem de fato conhecia do que Eu estava falando. já aprendi uma coisa hoje de manhã. Aí, ó. Tem Pra a mim era tudo a diferença. mesma coisa. Pra mim o nome era só questão da Isso, regionalidade. Exatamente. Tem a diferença. Então, o nome dele é Cleiton, mas no Instagram ele está como Cleiton Escritor. Meu Deus do céu, ela sabe até o Instagram do que eu homem. sigo ele. Meu Ele Jesus. é excelente, é um juiz excelente. Cleiton, vem participar do Manhã Manda Aqui. Vai ser uma bênção poder te receber aqui, falar de Jesus pra você também. Isso aí, obrigado. Seguindo aqui com as datas comemorativas, hoje também é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Opa, Essa data foi estabelecida no ano de 2000 e visa celebrar e incentivar a criatividade e a inovação. bem Então, recente, né? Bem bem recente. recente. Para a quantidade de coisas que nós temos nesse Pois campo, é. é bem recente. Hoje também é o Dia Internacional de Lembrança do Desastre de Chernobyl, né, que foi um desastre aí que aconteceu, um acidente nuclear Exatamente. em 1986. Né? Tem uma Sim. turma que está aqui ao meu lado, que eu acho que não era nem nascida ainda, e não, não sabe, né, o que aconteceu. Foi um acidente numa usina atômica, e essa explosão espalhou material radioativo em uma área de 150 quilômetros quadrados entre Belarus, Ucrânia e Rússia. E por conta desse acidente, né, até hoje tem cidades afetadas e que sofrem com consequências sérias, como, por exemplo, mais de 6 mil crianças que desenvolveram câncer na tireoide por conta dessa explosão. Com certeza. Tem Chernobyl. filmes muito legais sobre Sim, sobre esse Chernobyl. assunto. Exatamente. Pois na época, eu já existia, gente. Eu Com vi. certeza. Eu também. Eu estava lá. Lá em Chernobyl? Hã? Tá Não, vendo? eu estava lá na história, não em Chernobyl. Eu já estava por aqui também, Ângela. Eu era pequenininho, mas já estava por aqui. Nessa época, eu estava quase me batizando. É? Nessa época eu estava quase batizando já. andando, eu estava. Oh, Jesus. E encerrando as datas comemorativas, hoje é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão. Então, a gente precisa se cuidar, principalmente Com eu, que certeza. a minha está brincando de assessorista de elevador, sobe, desce. Sobe e desce, Ângela? Tá, a minha tem oscilado muito O que ultimamente. o teu médico diz, né, pra você fazer para você combater a hipertensão? Esse é o problema, que eu ainda não consegui voltar, né? Ah, não Porque conseguiu? Como a gente está... Só constatou que tem. O meu plano é aquele seu último suspiro, o SUS, que demora muito para a gente conseguir voltar. Na primeira ocasião que eu conversei, porque eu venho de uma família de hipertensos e diabéticos. Eu fui a Certo. última a ser sorteada aí, né, nesse bingo. Minha pressão sempre foi 9/6 ou 10/8. E aí, em conversa, a médica diagnosticou que eu já deveria tomar medicação, estou Sim. tomando remédio, mas passou alguns exames que eu estou ainda fazendo, né, para poder voltar e ver se a medicação que ela passou está servindo ou não, se vai aumentar a dosagem ou se vai Perfeito. trocar. Mas o correto para quem é hipertenso é evitar sal, evitar Então, frituras. isso eu ia falar. A gente não pode esquecer que o coração é um músculo, né? E todo músculo corresponde a duas coisas: exercícios físicos e Isso. alimentação. Tanto para melhorar quanto para piorar. Então, a pessoa tem hipertensão, então ela tem que cuidar de duas coisas: do exercício do coração, caminhar, enfim, fazer alguma atividade física, e do que você alimenta o seu corpo, porque isso vai refletir Sim. também na qualidade dos seus músculos, né? Então, se você ainda não reparou nisso, aquilo que você come prejudica ou, né, faz seu coração acelerar ou Sim. desacelerar, a quantidade de exercício que você faz, tudo isso já são ações preventivas para ter um músculo, um coração melhor. E aí, claro, se tem alguma disfunção, alguma outra situação, é cuidada com Sim, com mas tem remédio, também a questão emocional, intervenções. né? Que às vezes, no meu caso, eu já percebi que também é emocional. Se eu tiver Você não alguma... tem motivo para estar com as emoções abaladas, Ângela. Você só tem motivos para estar com a sua emoção estabilizada, tranquilizada, Sério? abençoada. Oh, Você está glória. todos os dias com pessoas abençoadas, né, pastor Daniel? Oh, glória. Ela está todos os dias. Qual razão ela teria para ter algum tipo de disfunção na área emocional? Não tem. Gente, Não tem. Glória, eu Não recebo. tem. É só olhar pro lado que a Olha pro lado, pô. Olha pro lado.
O Davi diz assim, eu olho para o alto, mas a gente, se você olha para o lado, anjo, você vai encontrar também ali. Mas eu não posso olhar para o lado porque a palavra diz que eu não devo olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Meu Deus! É só para o céu, é só para cima. Glória a Deus por isso. Tem mais alguma coisa hoje? Exato, encerramos. Agora Maravilha. temos os aniversariantes. Vamos embora. Vamos dar um abraço pessoal lá de Santa Fé. É bom lembrar, né? Dia 4 do mês de junho, estamos chegando aí para a nossa conferência missionária, a 4ª conferência missionária. Estamos chegando aí na cidade de Pirassununga para fazer uma concentração poderosa ali, buscando a Deus, passando informações, enfim, vai ser uma bênção. Se prepare. O pessoal de Santa Fé está convocado para estar conosco lá. E parabéns para a Gabriele Fernanda de Souza, que Deus abençoe o seu dia. Lá no Jardim Maracanã, pessoal do pastor Danilo, Gustavo Henrique Guedes e o Paulo Gabriel de Oliveira Bento. Um abraço para vocês também, que Deus abençoe. Lá em Diadema, igreja do pastor Elias, né? Igreja que o pastor Wander mais gosta de visitar e exercer o seu ministério sagrado, exatamente. Manuela Batista Pereira Silva, que Deus abençoe a sua vida, Manuela. E aqui no Mandaqui, meu amigo, meu irmão, Reinaldo Nogueira Gonçalves, que Deus te abençoe, Reinaldo. Um abraço para ti, estamos com saudades de você, que Deus te fortaleça e te sustente. Pastor Daniel, dê-nos a honra de abençoarmos essas pessoas com uma oração. Faça isso agora, meu amado, em nome de Jesus. Sempre uma honra. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, nós te glorificamos mais uma vez através de Jesus, o seu Filho. Te agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos permitiu estar vivos. A Tua palavra diz que nós não vivemos do pão que nós comemos, mas da palavra que sai da Sua boca. E o Senhor pronunciou palavras de vida para nós nesse dia, em especial para esses irmãos que estão completando mais um ano de vida, Senhor. Muito obrigado, Deus. Pedimos a Ti que o Senhor continue sustentando cada um deles, renovando, abençoando, ajudando pelo Teu Espírito Santo nessa jornada até o céu, Deus. Livrando de todo o mal, protegendo a família, protegendo a mente e ajudando eles a guardar a fé. Em nome de Jesus, abençoa-nos nesse programa, nessa manhã, e que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos Te glorificar em todo o tempo. Te agradecemos, Deus, em nome do Teu Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Um abraço para o pastor Joel para vocês, também da pastora Leonor, de toda a nossa comunidade, ministério também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Previsão para o tempo de hoje é o seguinte, gente, 19 graus. A nossa mínima já foi, isso embora, tá? Pode ficar em paz. A máxima hoje é de 30 graus, é um dia de sol com algumas nuvens, neva ao amanhecer, noite com poucas nuvens. Você acordou cedo hoje, Ana de Jesus? Aí a Aninha aí, ó, batendo papo. Você acordou cedo hoje, Aninha? Acordou que horas hoje? Sobre isso, sono, sobre tá com sono já? Acordou cedo, então? Dormiu. Você segue aquela regra básica de dormir tarde e acordar cedo, Aninha? Não, depende. É que assim, eu chego da faculdade um pouco tarde, chego umas 11h30, então não tem como... Aí você vai jantar? Aí não, às vezes eu vou fazer janta, Meu fazer Deus. marmita, jantar... Aí você pensa, acho que dá tempo de assistir um episódio. Eu vou dormir De 53 minutos. Aí eu vou dormir geralmente 1h da manhã e acordo 6h30, por aí assim. Exatamente, né? Olha pro lado, viu? Você tem um exemplo aí de gente que dorme tarde, acorda cedo, como é que tá, viu? Tem uma notícia aqui no site Guia-me hoje, que eu achei interessante também trazer para os irmãos e compartilhar com vocês, que é o seguinte, é um ex-militante do Hezbollah, chamado Afigin Javid, e ele na temática aqui, no anúncio do Guia-me, está dizendo o seguinte, Deus não nos projetou para odiar, diz esse combatente do Hezbollah, hoje um cristão. E aí ele testemunha que na vida dele ele foi ensinado, né? Ensinado a ter o ódio. Mas que depois, quando ele se encontra com Jesus, ele percebe que isso foi ensinado e não nasceu com ele. Isso é muito interessante pensar, né? Nenhuma pessoa nasceu com ódio em si, dentro de si. As pessoas são ensinadas, né? O racismo é ensinado, as questões sociais elas são ensinadas, odiar outras etnias, outras pessoas, enfim, o jeito de ser de outros, tudo isso é ensinado. E as pessoas não nascem isso. E quando elas nascem de novo, elas aprendem isso, elas entendem isso. Por isso que o novo nascimento é uma marca crucial para a vida do cristão, ela é essencial, ela tem que estar em nós. Por isso Jesus também, né, ensinou sobre isso. Olha, quem não nasceu de novo não vai conseguir nem ver o reino e muito menos entrar no reino. A porta da entrada do reino de Deus é o novo nascimento. Pense nisso todos os dias. Você pode frequentar a igreja, pode ser dizimista, pode ser ofertante, pode ser missionário, pode ser pregador, o que você quiser. Se você não nasceu de novo, você não viu o reino de Deus.
qual menos ainda entrou nele, tá bom? Pensa nisso, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. São 10 horas e 23 minutos aqui na capital paulista. Hoje estamos com uma convidada muito abençoada, uma mulher de Deus, vai compartilhar de vida cristã, vai compartilhar de direito trabalhista, criminal, enfim, vamos tentar abordar várias áreas aqui, família, vamos falar de filho também daqui a pouco. Hoje eu estou com a doutora Manuela aqui com a gente, daqui a pouco a gente volta, vou te apresentar. Não sai daí, é um minutinho, a gente já volta com o segundo bloco do programa Manhã Manda Aqui. Não sai daí já, rapidinho. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Hebreus capítulo 11 no verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Romanos no capítulo 1 no versículo 17. O justo vive pela fé. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Estamos de volta com o programa Manhã Manda Aqui, o seu programa de todas as manhãs, e hoje recebendo aqui junto com a gente, como diz o grande Rediane do Nascimento, para brilhantar o nosso programa aqui de hoje, a doutora Manuela Rodrigues de Araújo Nobre. Doutora Manuela, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, pastor, eu que agradeço o convite, feliz de estar aqui na comunidade do Brasil para Cristo. Maravilha. Gosto muito aqui, meu esposo é da região, aqui da região da Vila Medeiros, conheço aqui a Zona Norte. Opa!
E com muito carinho, a irmã Ângela, que mora no meu coração. Sim, tá em casa, fica à vontade, fica tranquila, vai dar tudo certo. Começa falando um pouquinho pra gente, é interessante, porque a gente está te recebendo a primeira vez aqui hoje. Sim. Conta um pouquinho da sua história, né? No off aqui a gente já conversou um pouquinho sobre igreja, sobre comunidade cristã. Conta um pouquinho da sua história para quem está nos assistindo hoje. Sim, perfeito. Eu sou Manuela, sou casado com aquele varão lindo que está ali. As irmãs não podem ver, mas tem um varão lindo ali sentado. São os olhos da Manuela, tá, gente? São os olhos dela. Pastor pode testificar. Meu Deus do céu. 20 anos que ele me suporta. Aí a família toda reunida na tela para vocês verem. Ah, sim, essas meninas lindas que estão aparecendo aí é a Laura, que tem 12 anos, a Maria Eduarda, que vai fazer 14. São minhas princesas que o Senhor me deu, nossas heranças que o Senhor nos deu. Amém. A Maria Eduarda já tem um testemunho grande porque nasceu e a perspectiva era de 1% de vida. E ela nasceu com uma enfermidade chamada atresia no esôfago, não emendava o esôfago no estômago. Sim. Moramos 32 dias numa UTI, mas o Senhor trouxe um médico do Paraná e operou, e ela é perfeita. Glória a Deus. A perspectiva era que ela não falasse, que ia ser uma garota mais acanhada, sim, não ia ter boa, mas o Senhor proveu, e ela está aí linda e forte, as duas são uma bênção. Sou já há 20 anos funcionária pública, né? Trabalho na Justiça Federal, já tem 20 anos já. Entrei no funcionalismo público jovem, com 21 anos de idade. Na verdade, quando eu ainda estava no tempo antigamente a gente chamava colegial, né? Verdade. Hoje a turma chama o ensino médio, né? Pelas novas portarias do MEC, o ensino médio. E eu pretendia ser médica, na verdade, pastor. Mas eu era aquele tipo de menina que, se alguém tomasse um tombo, eu era a primeira que passava mal. Aí não ia dar muito certo, né? Não era uma coisa... Eu sou aqui, ajudava a socorrer. E, certa vez, um professor de história no ensino, porque a moçada hoje não quer ouvir o professor, acha que todo mundo é meio... Não ouve o pastor... Eu era uma das que frequentava bastante o gabinete pastoral para perturbar o pastor, mas num sentido positivo. E o professor de história disse, Manu, você é tão articulada, por que você não envereda aí para o lado do direito? Eu falei, eu? Eu não gosto disso e tal. Mas, por fim, ingressei na área do direito. Jovem, eu concluí o ensino médio, já ingressei no curso de direito. E, quando eu estava findando o curso de Direito, passei no concurso público, na área técnica, inclusive, moçada que está conectada em casa. O edital do tribunal qual eu trabalho, o TRF3, foi aberto essa semana, tem uma semana, então as vagas estão abertas. Por favor, se inscrevam, tem bastante vaga. Sei que tem bastante amigos aí aposentando, então a perspectiva é que chama. Sim. Sim, legal. E ingressei na Justiça aos 21 anos de idade. Hoje eu já tenho uns 40 e alguns, bastante tempo já aí assessorando os magistrados. O senhor, a gente, a princípio, falou de vida ministerial. Também, eu vou falar baixinho aqui para ninguém escutar, eu fiz aquele magistério evangelístico que muitos anos atrás, sabe? Sim, que eu acho que nem existe, ainda existe, mas... Ou fala se não revela a idade. E eu comecei dando aula para o Ministério Infantil aos 16 anos de idade e não consigo largar o Ministério Infantil. Hoje sou coordenadora do Ministério Infantil da minha igreja, sim, tesoureira lá na Redenção Igreja. Um abraço para os nossos irmãos da Igreja Redenção, pastor Eli, pastor Max Gama também. Grande abraço para vocês. Estamos lá já congregando bastante tempo e é isso. Maravilha. Seguindo no Senhor e só, como disse o senhor no início, sim, olhando para o alto. É isso aí. Você comentou também que no começo dessa sua jornada dentro da carreira acadêmica, você foi para uma área mais dentro do seu trabalho, para uma área criminal. E todo mundo aqui sabe, né? Dentro do direito você tem várias ramificações. Exato. Né? Criminal, civil, trabalhista, enfim, várias situações. Você foi primeiro para a área
criminal. Fala um pouquinho pra gente dos desafios dessa área, do que você encontrou ali quando chegou. Se você estava atrás de aventura mesmo, né? Pegar aqueles casos de televisão que a gente vê, não, eu vou desvendar isso, eu vou ajudar isso, eu vou resolver isso. Sim, lá na Justiça Federal, algumas coisas, essas operações que são deflagradas, que às vezes aparecem na TV, elas são feitas. A grande. Tem, sim, também na Justiça Estadual, mas eu pude participar, não sei se vão se recordar, aquela época do processo da Daslu, aquela loja claro, pô, famosa e tal. Eu ainda trabalhava no criminal na época. Ângela comprava sempre lá no frequentadora assídua. Eu nem estava aqui. Eu, na época, já trabalhava na Justiça Federal e junto lá com a equipe que estava conduzindo lá, a magistrada da época, eu pude participar da operação. Lógico, como todo jovem, na época que estuda direito, a menina dos olhos é o penal, é o criminal. O nosso irmão aqui, o Paulo Sérgio, puxando sardinha para o lado dele, né? Ah, totalmente. Lá, a maior demanda da Justiça Federal é o tráfico internacional de drogas. Ali onde eu estou lotado, em Guarulhos, que eu trabalho no Fórum de Guarulhos, a maior demanda é o tráfico internacional de drogas, passaporte falso, moeda falsa, que são crimes federais, né? Tem também esse... Por conta do próprio aeroporto, né? Exatamente. Por conta do aeroporto ali, né? Tanto é que, pode não parecer, mas a gente faz plantão de final de semana porque prende-se gente todos os dias. Nesses casos? Sim, pois sim. A Polícia Federal trabalha arduamente. Não, assim. a gente assiste aquele aeroporto Brasil, Peru, Colômbia, cara, você fica parado ali 1h30 tranquilamente. Olha, né, lá em casa eu proíbo a turma de assistir, porque aquilo ali... É a sua rotina de trabalho, né? No plantão... Não leva o trabalho para casa. No plantão só entra aquilo ali, pastor. No plantão é só aquilo que entra. E a rotina é aquela mesma, assim. Mas quando a gente chega, nova, olha, era uma aventura. Eu passava e ficava até 10 horas da noite no fórum e tal. Mas a partir do momento que casei... Sim. E tive 2 garotas, eu falei, eu não quero ser mais a garota todinha, eu não quero ser mais aventureira, não. Sabe, Manuela, que eu acho que todas as profissões você entra primeiro pela paixão, né? Sim. Eu perguntei para você, se apaixonou pelo direito? Você falou, me apaixonei pelo direito. Sim. A gente entra pela paixão, passa por aquele estágio do romantismo. Ah, não importa sim. o que aconteça, eu tô aqui. Tipo, sim. Não importa a hora que eu vou entrar, que eu vou sair, não importa o que eu tenho que fazer. Sim. E depois você vem para a realidade, né? Pois bem. Depois, quando você sai um pouquinho desse romantismo, você tem que manter a paixão acesa, mas dentro de uma realidade, né? Sim, sim. Fazer esses horários fora, né? Querer atender todas as chamadas e tal. Tá no romantismo ainda. Depois você chega para esse espaço mais maduro, né? Que você, na sua vida pessoal também, se casou, teve filhos. Sim. A gente ruma para esse caminho. Quando você amadureceu, você foi para qual área dentro ali do... Depois de um certo tempo, eu fui assessorar o juiz vamos traduzir assim, para os remédios constitucionais, que é mandado de segurança, habeas datas, habeas corpus. Eu fui mais por essa ação popular. Desculpa, só uma pergunta de leigo, tá? Você precisa pedir uma transferência para isso? Não, uma transição o juiz natural? Na própria divisão dos trabalhos, das tarefas na vara, o juiz vai direcionando por identidade ou quem conhece mais a matéria, e eu fui sendo direcionada para essa área aí dos mandados de segurança. E nessa área, nesse remédio constitucional chamado mandado de segurança, a maior demanda, por incrível que pareça, ali no aeroporto tem bastante coisa por conta da receita, os desembaraços aduaneiros e tal, problemas com a Anvisa, esse tipo de coisa, mas também tem muito problema previdenciário. Por quê? A gente já tem todo o histórico, que a gente sabe que no Brasil a Previdência não tem um bom histórico, não é verdade? Então, eu comecei a me interessar pela área de Previdência justamente trabalhando com mandado de segurança. Por quê? A lei diz, depois de 180 dias, quando você faz o seu pedido de benefício no INSS,
depois de 180 dias, o INSS tem a obrigação de lhe dar uma resposta, seja positiva, negativa. Ok. Com isso, se ele não se manifestou, não deu essa resposta para você, você deve entrar com ação de mandado de segurança para que eles te deem uma resposta. O juiz determina que o INSS dê em 45 dias no máximo para que ele dê a decisão, seja positiva ou negativa, mas ele tem que analisar o seu processo Perfeito. administrativo. Então, comecei esse despertar pela Previdência nessa época. Mas esses casos chegavam até você? Como é que você conhecia esses casos? Porque assim, dentro do aeroporto ali, o tráfico de drogas, os Sim. passaportes, esse tipo de coisa, a gente meio que consegue entender o caminho para chegar até você. Sim, sim. Como chegava até você essas questões de pessoas que não tinham sido respondidas pelo INSS? Vamos lá. A Justiça Federal tem algumas competências que funcionam assim. Processos que as pessoas entram com pedidos até 60 salários mínimos é de competência do Juizado Especial Federal. E você pode ingressar com esses pedidos sem advogado. Esse que o pessoal fala das pequenas causas, Ok. é feito mediante Juizado Especial Federal. Com processos com objeto acima de 60 salários mínimos, você ingressa através das varas, se distribui o processo e é necessário e é obrigatório que seja feito através de um advogado. Então, um advogado, a pessoa procura o advogado, vai até o escritório, vamos tratar desse assunto que nós estamos dizendo. A pessoa, olha, o meu processo lá no INSS, o processo administrativo, que você primeiro faz o pedido lá de forma administrativa, não está andando. Você procura o advogado e o advogado entra com essa ação chamada mandado de segurança, pedindo ao juiz para que ele force o INSS a dar andamento no seu processo administrativo. Então, ainda é assim que os processos são distribuídos e são distribuídos de forma livre para as varas e é assim que o servidor, no caso eu, tenho acesso a esses processos. Perfeito. Chegava até Sim, você essas informações. Exato. Então, a partir daí foi que eu comecei a me interessar por Previdência. Mas, na verdade, depois, porque em 2015 teve a mudança da reforma da Previdência, foi quando eu fui para o Juizado Especial Federal, foi que eu me interessei assim, de mergulhar de cabeça nessa área da Previdência mesmo. No Juizado Especial, como você não precisa do advogado para fazer os pedidos, então eu pensei, olha, pastor, uma coisa chamada identidade, porque a gente sabe que advogado não tem boa fama. Depende. Diga-se de passagem, as pessoas não são muito fã dos advogados. E quando eu comecei a trabalhar no juizado, e você vê essa carência das pessoas de serem... Eu percebo que a maior questão do funcionalismo público é o atendimento ao público. Com certeza. Então, todas as vezes que alguém necessita da prestação de um serviço público, a pessoa já tem que ir até a prefeitura. Olha, e por mais que o cidadão, assim, claro, existem várias gamas de conhecimento, mas por mais que seja um cidadão esclarecido, um cidadão que conheça, de repente, até os seus próprios direitos, tem algum avanço em alguma área acadêmica, ele não tem, eu acho que, condições de sozinho chegar a um juizado especial desse e solicitar um benefício. As pessoas não conhecem... Exatamente. Olha, e hoje, tido como... Não, nós somos 100% digital, o INSS, hoje o senhor não consegue mais, como antigamente, que você ia até a agência... Lá, né? Fazia um pedido por escrito, Exatamente. levava os seus documentos em mão. Não. Agora você baixa o aplicativo, o meu INSS faz tudo de forma online ou via telefone, que é 135. 135. Pastor, imagina que quem depende da Previdência são pessoas carentes. Com certeza. São pessoas carentes. Então, a falta de acesso, como o senhor mesmo colocou, às informações, quais os órgãos que eu devo ir, como que eu faço. Os trâmites, né? Para você transferir um carro,
Se eu falar assim, pra você transferir um bem que você comprou para outra pessoa, já é uma luta. Imagina! Você vai até o Detran, você tem que preencher um formulário. Eu fui uma vez, já tem algum tempo isso, mas eu fui uma vez, hoje eu prefiro pagar um despachante, ter um dispêndio financeiro, do que, porque seria muito mais simples se fosse uma coisa simples. Sim. Eu preenchi um formulário, só que eu preenchi errado. Para o padrão do Detran. Aí ele me devolveu, não, você tem que preencher de novo. Só que nisso, o meu tempo de dar entrada já foi embora. Aí eu tive que voltar no outro dia, um segundo dia sem trabalho, sem ir, aí chega mais cedo, preenche e tal. Aí você acaba recorrendo a um assessor que você tem que pagar. Exato. Alguém pede para você. E nesse caso aí, se até 60 salários mínimos não precisa de um advogado, se a população tivesse um acesso mais simples, ou informação mais simples, Sim. é claro, os advogados atenderiam outras causas, mas essas, a maioria, se eu posso estar muito enganado, você me corrige nisso, a maioria dos pedidos é menos de 60 salários mínimos. Né? Porque esse valor é mensal, é mensal, né? Sim. Até 60 salários mensais, né? Sim, Poxa, sim. 60 mil reais, eu acho que todo mundo está pedindo uma aposentadoria ou um benefício com valor dentro dessa que faixa. é a maior demanda, mas pastor. todo mundo recorre a um advogado. Porque não é fácil. Se eu disser para o senhor, Exatamente. é extremamente técnico. Exatamente. Por mais que há essa porta aberta, é extremamente técnico. Veja, hoje nós estávamos conversando aqui no intervalo na época da pandemia. Nós dormimos, instalou-se a pandemia, houve a lei acerca do auxílio emergencial. Nós dormimos na justiça, no juizado, e acordamos com 2.400 processos lá no distribuidor, e a gente não sabia para quem mandava, para quem pedia, para quem nós direcionávamos aquela negativa que a pessoa recebeu. Sim. Nós ficamos assim, nós os servidores, até assim as madrugadas, tentando, Imagina. buscando. O juiz, na época que a gente trabalhava, a diretora, houve um trabalho, um desempenho da equipe porque as pessoas estavam em casa, tinha gente que estava indo ao INSS para pedir auxílio doença, o INSS também não estava atendendo, só restava o auxílio emergencial. Quando cessou o auxílio emergencial, houve as ações para entrar com os pedidos, depois que cessou, abriu-se a torneira novamente dos pedidos, dos benefícios junto ao INSS. Porque muitas pessoas desenvolveram muitas enfermidades no período da pandemia. Então, assim, olha, até fevereiro, em torno de fevereiro, início de março, conversando com a representante do direito previdenciário na OAB da subseção de Guarulhos, ela disse, a doutora Jéssica, disse que já havia 18 mil negativas. Olha, não tinha nem encerrado o primeiro trimestre. Sim. Isso eu estou falando só de Guarulhos. E olha que a região ali, né, porque Guarulhos é a 8ª economia do país. Então, assim, imagina a quantidade de pessoas que dependem de benefício previdenciário. E hoje você fala para um cidadão, o senhor está, olha, passou dos 15 dias, eu preciso pedir o auxílio-doença, né, que é o famoso, pessoal diz, a expressão preciso entrar na caixa. Exatamente. Vou entrar na caixa. Pode chamar de Cleiton, pode chamar Lei Cleiton, que a gente vai entender bem aqui como é que funciona. Essa expressão que as pessoas dizem, eu entrei na caixa, é procurar o INSS para pedir o auxílio-doença. Veja, hoje, em média, para agendar um pedido de auxílio-doença, está em uma média de 3 meses. Meu Deus. E durante esses 3 meses, faz como? Exatamente. Vive de quê? Como paga? Porque quem usa benefício previdenciário, usa para pagar água, luz, energia e comer. Sim. Não é para qualquer outra para outro, né? Não, exato. E essa demanda é grande no país. Assim, somente na atual conjuntura, como eu disse, pós-pandemia, aumentou muito os pedidos de auxílio doença. Essa é a maior demanda que a gente tem. Eles estão relacionados a doenças mais emocionais, porque eu sei que depois da pandemia a gente teve uma gama muito grande de pessoas apresentando doenças emocionais. Sim, porque tem bastante perícia psiquiátrica. As perícias psiquiátricas, as perícias ortopédicas são uma demanda muito grande
na Justiça Federal, assim. Mas a demanda, como o senhor disse, doenças psiquiátricas, as mentais, comandam a maior gama. Bastante, né? Sim, na pandemia, né? sim. E para pedir, voltando lá, falando no juizado, então eu comecei a entender que as pessoas precisavam de uma abordagem diferente para o atendimento. Então, as pessoas chegam lá, às vezes você fala para elas, o senhor trouxe toda a documentação? Que documentação? Exato. Então, essas documentações, como a gente está falando do auxílio-doença, o que é necessário para pedir um auxílio-doença? Isso é legal a gente explicar até para o pessoal que nos assiste, né? Para ter uma base, né? Caso um parente precise, caso um amigo precise, ou comente. Eu gosto de ter informação basicamente de tudo. Porque às vezes você está em alguns lugares que você ouve uma informação errada, aí você corrige, ou você pega alguém sem instrução, você ajuda. E a gente, como está lidando com a igreja, você pega pessoas de todos os níveis de conhecimento, com todas as situações, e faz parte também do nosso trabalho da orientação. É claro, a gente não tem orientação jurídica tão especializada quanto a sua, ou aprofundada quanto a sua, mas a gente dá pelo menos um norteamento, né, para essas pessoas, para elas também não saírem por aí sem saber o que fazer. Foi nesse sentido, nesse momento que eu estava ali no juizado, atendendo diretamente o público, eu senti essa coisa de poder fazer a minha parte cristã junto com a minha profissão. Ótimo. Então, nesse momento, meu coração se alegrou muito em poder fazer esse atendimento à população. Vamos lá falar do auxílio-doença. Manu, quebrei a perna, já tem mais de 15 dias. Pegar os nossos amigos clássicos, os motoqueiros que caem bastante aí nessa, como eles mesmos dizem, nessa vida louca. Sim. E fica muito tempo afastado, porque põe pino, faz cirurgia. Manu, como é que eu faço isso? Como é que começa isso? Primeiro, com toda a sua documentação médica. Tudo, Manu, tudo. Desde receita médica. Desde a entrada no hospital, né? Se você tudo, puder absolutamente. O que nós orientamos normalmente? Se possível, peça. É que os hospitais, principalmente, como disse a Ângela no começo, o SUS dá um pouco de canseira no pessoal. Mas qual que é o ideal? De repente você se trata numa UBS, coisa do tipo. Peça o seu... prontuário. Exatamente. Lá tem a ordem cronológica, desde quando começou o teu problema. Nesse sentido, pegue toda a documentação médica, receita, exames, procure o INSS. Você vai entrar com o pedido, vão agendar uma perícia médica para você. Você procura via 135, né? 135 ou o aplicativo Meu INSS. Baixa. Não tem mais agências. Existem as agências, mas a agência hoje atende às exceções, né? Atende às exceções. Você procura, marca, vamos partir da premissa que o INSS negou o seu pedido. Antes de você, porque as pessoas às vezes sai o resultado da negativa, já procura o advogado ou já quer procurar a justiça. Você pode, existe a central de recursos da própria Previdência, que chama Conselho de Recursos da Previdência Social, e você entra com um pedido de revisão daquele pedido que você fez. E eles vão poder julgar e te dar uma resposta, sendo positiva ou negativa. Partindo disso, você pode entrar com ação no judiciário. Vamos partir da premissa, a gente deu o exemplo aqui do motoboy. Vamos supor que ele ganhe um salário mínimo. Então, ele vai procurar o juizado, não a vara. Por conta do que, de certo, vamos supor que ele está aí 3 meses aí sem receber. Então, você faz 3 vezes o valor desse salário, então vai dar um valor, e você vai procurar o juizado, porque está dentro daquela margem de 60 salários. Lá no juizado, eles vão distribuir a ação. O que eu preciso levar? Documento pessoal, comprovante de residência, toda a documentação médica que você levou ao INSS e a negativa que você levou para o INSS. Sim. E lá no juizado você vai ser atendido e vai ser distribuído essa ação. A negativa chega sempre por escrito.
Sim, chega por escrito ou via aplicativo. O INSS ok. ele gera como se fosse uma cartinha Sim, dizendo sim. da negativa. E você vai procurar lá o juizado, e o juizado vai distribuir a ação. Distribuindo a ação, o juiz vai designar a perícia, vai dar vista para o INSS, vão se manifestar. E, em cima da perícia realizada na justiça, o juiz vai dizer se tem direito ou não tem, se tem direito a um determinado período, porque às vezes é uma enfermidade temporária, que isso é diferente também, porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou já X tempo de auxílio-doença, já estou mais de 3 anos, posso pedir aposentadoria por invalidez? Tem que analisar caso a caso. Ok. Tem que analisar caso a caso. Porque, além de tudo, tem a turma mais nova, tem que ter um tempo de... Contribuição. Exatamente. Tem o tempo de contribuição, quanto tempo que ele está trabalhando nessa empresa. Porque para receber auxílio-doença, por exemplo, você tem que ter pelo menos 12 meses de contribuição. Eu estou trabalhando, tem 3 meses, me arrebentei. Irmão, não dá para pedir o auxílio-doença. Porque é lei. Deixa eu fazer uma pergunta na sua fala que me veio aqui à cabeça. Sim. Caso, vamos supor, um acidente de moto ou de trânsito, a pessoa teve uma fratura, ainda assim ela precisa passar por perícia ou, dependendo do caso, ela já recebe o auxílio Sempre tem que passar a perícia. Sempre? Sempre. Para qualquer caso? Para qualquer caso. Caramba. Mesmo, já aconteceu... Até por conta de fraude, né? Porque... Exato. Porque, pastor, meu amigo, eu já vi situações, porque o fórum é rodeado de câmeras, né? Então, às vezes, a pessoa vai, passa na perícia, aí entra, a gente busca a cadeira certeza, de roda. né? Imagino. Quando o... Virou a esquina. Sobe a da moto e vai embora. Você sabe que eu fiz uma cirurgia na coluna, né? Sim. Alguns anos atrás. E trabalhava e precisei ir para a perícia. Tinha dificuldade de andar, uma série de coisas e tudo mais. Sim. Eu cheguei lá no INSS, aqui não sei se é Maria Zélia, aqui na Vila Maria. Sim. E fiquei aguardando. É uma das maiores agências. Então, fiquei aguardando um tempo, já estava com dor e tal. E quando eu entrei para a sala da perícia, um amigo estava me acompanhando e tal, o cara me fez mostrar para ele a cirurgia e qual movimento você consegue fazer, qual que você não consegue. Feito testes, feito testes. Eu já ouvi relatos também de que pessoas chegaram até o perito e o cara, como um médium, olhou a pessoa, se você não tem nada, e negou. E a pessoa com várias situações. Pastor, já vi laudo de pessoas, é um pouco constrangedor, mas já vi laudo de pessoas assim, a pessoa, sei lá, às vezes era motorista de ônibus, por algum acidente de percurso e perdeu a visão, ou parcialmente a visão, e a pessoa, e o perito ir lá dizer, não, mas ele ainda enxerga um pouco. Mas como é que uma pessoa com, sei lá, enxergar um pouco, 40 e poucos anos... Com visão baixa, que a gente chama de visão baixa, vai dirigir um caminhão, coisa de um ônibus, coisa do... pessoas dentro. Meu Deus do céu. E aí o INSS ainda às vezes coloca, não, põe para reabilitar, de repente ele pode trabalhar como auxiliar administrativo no escritório, porque a lei do INSS diz que também as pessoas podem ser reabilitadas. Sim, até poucas pessoas conhecem isso, mas o INSS às vezes também treina as pessoas para mudarem de profissão por conta... por exemplo, o senhor falou da coluna. Vamos supor que essa lesão não permita que o senhor fique muito tempo dirigindo. Aí, vamos supor que o senhor fosse motorista de ônibus. Ele pode trabalhar no escritório, vamos supor. Entendi. Aí o INSS faz essa reabilitação para que a pessoa possa mudar de profissão, entendeu? Então a pessoa deu entrada, recebeu a negativa do INSS, agora deu entrada via judicial. Qual que é o próximo passo? Depois que entra no judicial, passou pela perícia, que a gente chama da fase de provas, aí vai para o juiz dar a sentença final. Você me perdoa, tá? Sim. Mas o pessoal precisa saber também que dentro dessa ação judicial, ainda assim pode ser negado, né? Pode, porque às vezes, é como eu disse anteriormente, vamos supor que estamos tratando do auxílio-doença. A pessoa entra com uma ação e
às vezes, aquela enfermidade ela é temporária. Então, de acordo com o perito diz, olha, essa enfermidade se instalou em tanto, mais ou menos até tal período, ela ainda está inativa para o trabalho. Depois disso, passar numa nova perícia, aí vai fazer nova avaliação, pode entrar com um novo pedido de auxílio-doença. Então, pode dar só o período. Ok. Que é diferente da aposentadoria por invalidez, que, né, determina... Não tem prazo, até a Sim, morte. sim. Como as demais aposentadorias. Aí a pessoa, na verdade, assim, se ela conseguir o auxílio-doença, ela vai ser encaminhada a uma rede bancária. Sim, o INSS manda a cartinha, ela diz qual é o banco que você deve se apresentar, qual é o valor que você vai sacar mensalmente. Esse valor você pode discutir também ou não? Pode. Judicialmente ou lá na vara direto? Ou no juizado ou no, direto? Depende do valor da causa, ou vai ser juizado ou vai ser vara. Até 60 salários eu posso discutir o valor lá por conta própria? Exato. Mas eu faço o requerimento, como é que eu procedo? Sempre. Primeiro... Foi aprovado, já não pode voltar mais, ou pode voltar? O quê? Vamos supor, eu estou aprovado com meu auxílio-doença, só que ele é de R$ 1.300. Eu falo, não, mas eu ganhava R$ 2.300, isso aqui não dá, eu quero pleitear. A aprovação, a desaprovação já não é mais pleiteada, só o valor agora. Sim, aí é uma nova ação. Quanto o valor, se vai acertar qual é o valor, é uma nova ação. Mas, assim, ó, o meu direito ao auxílio-doença não perco mais, eu posso perder? Não perde, não. Só estou pleiteando agora o valor? Sim. O direito ao auxílio, você tem o direito ao auxílio. Sim. É a chamada as ações de revisão. E quem que avalia a revisão do valor? O juiz direto? O INSS também. Você pode entrar com pedido de revisão ao INSS. E o INSS dizer, não, está certo. Aí funciona do mesmo jeito para pedir o auxílio-doença. Olha, o INSS indeferiu o meu pedido de revisão. Então, você pode entrar com ação judicial para pedir a revisão. Que acontece nas revisões de aposentadoria como um todo, que às vezes a gente vê os cartazes por aí, o pessoal, revisão. Como é que, de forma assim, clara, assim, para dizer, como é que funcionam as revisões, falando de revisão de aposentadoria, que está muito na moda, a gente ouve falar nos telejornais, olha, que se aprovar, vai quebrar o INSS, o quê? Até recente saiu dizendo que não vai haver a aprovação, né? Foi indeferido, o Supremo indeferiu. Mas como é que é feito isso? Analisado os índices da época quando a pessoa se aposentou, e analisado como foi feito o cálculo dos salários de contribuição até você aposentar. Okay. Feito essa análise, vai se encontrar um cálculo e vai se encontrar os valores, onde aqui foi calculado errado. Esse período, então vai feito um reajuste e o INSS tem que pagar o retroativo. Isso, na maioria das vezes, só dá de forma judicial. O INSS é muito difícil dar isso de forma administrativa, porque é um trabalho que demanda muito conhecimento técnico, inclusive contábil. E também, né, você imagina, de repente, no Brasil é um país bem populoso, eu não sei qual é exatamente a quantidade de pessoas que usam da Previdência, mas digamos que seja, sei lá, 30% da nossa população, se for, talvez até mais, não sei. Sim. Mas é bastante gente. Sim. Então, você recalcular tudo isso, pagar todo esse retroativo, é uma coisa que pode até dar um prejuízo sério financeiro para o país. Né? Que a questão é justamente essa, pastor, porque, veja, até a década de 70, quando o INSS começou a informatizar, tanto é que qual é o grande problema das pessoas quando vão pedir aposentadoria no INSS, quando elas vão pedir o benefício de aposentadoria? Porque até a década de 70 não havia essa alimentação dos sistemas, vamos assim dizer, não tinha acesso. Sim. Então, eram coisas feitas na microficha, era feito aquele... não sei se a turma vai se lembrar, mas aquelas fichas enormes de empregado, aí vinha a fotinho 3x4, um monte de informação. Então, essas coisas... as empresas faliram, as empresas não existem mais. Com certeza. Então, é onde dá esses problemas nos pedidos de aposentadoria. O que eu sempre falo para as pessoas, porque às vezes o Brasil é um país muito dinâmico, e às vezes a pessoa trabalha um tempo numa empresa, numa metalurgia que gera aposentadoria especial, se tem ruído, produto nocivo,
que extrapola ali o que a lei determina, então eu sempre digo para as pessoas, olha, você saiu dessa empresa, procura averbar esse... Como é que é a verba? Essa é outra dica. Como é que é a verba? Como é que a verba, esse tempo especial que eu trabalhei? Procure o INSS, leve sua carteira de trabalho. Se possível, quando sair da empresa, peça os laudos PPPs, que são os laudos que é feito através dos recursos humanos, lá do setor de recursos humanos, ou o antigo departamento pessoal. E esses laudos dizem, olha, o setor que você trabalhou, tanto era o ruído, o agente nocivo era X e só pode até tanto. E você leva até o INSS para averbar esse período. Outra coisa que nós estávamos falando aqui, a Ângela falou de forma muito bacana desse juiz, Dr. Cleiton. Eu tive a oportunidade de trabalhar também com o Dr. Paulo Marcos, que é o juiz, hoje presidente lá do Juizado Especial Federal de Guarulhos. Ele tem esse jeitão também, porque lá a gente faz muita aposentadoria rural. Sim. Porque como o senhor acabou de dizer, o Brasil é um país muito grande. E houve um êxodo muito grande das pessoas do campo para a cidade, principalmente depois da década de 70. Inclusive, migraram de outros estados, como no Nordeste tinha muito a plantação da cana-de-açúcar, Minas, São Paulo, Paraná, que tinha um plantio do café. Então, essas pessoas migraram do campo para a cidade. E esse tempo que essas pessoas trabalharam como rural? Como é que faz? Só Deus na causa, né? Pode ser averbado o tempo também. Eu acho que esse é um assunto interessante para a gente poder abordar ele com um pouco mais de detalhes, mas a Ângela fez um sinal ali. É para a gente fazer um break? É para comentário de alguém, Ângela? O que é? Vamos fazer uma pergunta, então, das pessoas para responder antes de fazer um break, Ângela? Certo. Que eu tô doido para saber também aqui sobre o caminho que as pessoas tomam para a aposentadoria. Mas, é claro, vamos tentar explicar, doutora Manuela, os casos normais, né? Idade e tempo de serviço. Vamos e lá, também isso tentar é pegar depois uns casos especiais, que nem 19 anos, a Aninha está com sonho. Será se eu pudesse receber o benefício, tá? Qual caso se aplica? Sei lá, uma pessoa que você conheça que fez uma cirurgia na coluna, sente dores até hoje, sei lá, de repente ela consegue. Casos assim especiais, para a gente poder, de repente, ter alguém junto com a gente aí, você entender. Põe aí pra gente então, Ângela, por favor. Aqui, a Andréa Falcone. Um abraço para você, querida, que Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor, minha irmã está no processo... minha mãe, desculpa. Minha mãe está no processo para fazer uma cirurgia no coração. Ela tem muitos problemas de saúde. Trabalhou pouco tempo de carteira assinada e no momento não estava trabalhando. Ela tem 65 anos. Gostaria de saber se nesse caso teria a possibilidade de um afastamento pelo INSS. Obrigado. Certo. Bom, se ela tiver 12 meses trabalhado, ela já pode entrar com pedido. Toda a trajetória da vida dela? Ou nos últimos 12 meses? Os últimos 12. Sempre o cálculo é feito pelos últimos 12 meses. Mas nesse caso, pelo jeito que ela disse, não tem, né? Ela não estava trabalhando ultimamente. Ela já alcançou 65 anos de idade. Ela tem direito a algum benefício? Não benefício de auxílio-doença. O que ela pode pedir por conta da idade é o famoso LOAS ou BCP, que ela não é lei de aposentadoria, até outra lei, é a lei da assistência social. Assistência social, quem pode pedir assistência social? O idoso e o deficiente físico. Mas também não é só o laudo médico, tem também o laudo socioeconômico. Para pedir o LOAS, tem que haver uma carência também econômica. Perfeito. Então, o assistente social vai até a casa, vê se a pessoa tem condições, vamos supor, está morando no fundo da casa de alguém, ou vivendo da assistência da igreja, vamos supor. Sim. Então, a pessoa pode pedir o LOAS. No caso da mãe dela, já tem 65 anos, não sei se ela mora distante da mãe, ou se vamos supor que a mãe dela seja uma senhora... Isso é uma informação importante. Que mora sozinha, porque se ela morar com a filha, quando a assistente social chegar lá, ela vai saber que existem mais pessoas. Quando faz aquela divisão da renda per capita, a renda da casa é X, porque não só uma única pessoa trabalha. A renda, vamos supor que só more ela e a mãe. Então, na divisão da renda per capita,
não passa do valor. Então, aí ela não terá direito ao LOAS. Mas vamos supor que essa senhora more sozinha, com 65 anos. Sim. É possível que ela possa conseguir o LOAS. Maravilha. Tem mais alguma coisa, Ângela? Vamos lá, então? Opa. Ah, o Rediane já está querendo. Não é possível. Vanessa Furlanes, um abraço, Vanessa. O governo tem o auxílio salário maternidade para mulheres desempregadas. Minha pergunta é, qual o período para solicitar? Qual o prazo para pedir esse auxílio ao governo? No site fala assim, pessoa desempregada desde que mantenha qualidade de segurado. Como seria isso? Vamos lá. Salário maternidade, quem tem direito é a mulher que teve o bebê. Só mulher, salário maternidade só tem direito a mulher que tem o bebê. Mas vamos lá. Manu, estou desempregada. Quanto tempo que você está desempregada? Porque a lei diz sempre desse período de graça, dos 12 meses. Vamos supor que ela está desempregada tem uns 3 meses. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. É um parênteses, mas é importante. Vamos supor, eu estou desempregado, mas eu consigo algum mantenedor que me recolha meu INSS. Isso conta ou não? Sim. Porque eu estou desempregado, mas eu tenho condições de recolher dos 12 meses, já pensando numa situação como essa, para estar sempre... Isso é super importante, pastor, porque quando chega esse período de aposentar, esses períodos quebradinhos, que às vezes a pessoa fica alguns meses, ou fica um período muito longínquo, que aí quando a pessoa, olha, você já tem X tempo, mas você ficou muito assim, ficou 24 meses sem recolher. Sim. É o tal do pedágio que o pessoal fala tanto. Pagar o tal do pedágio. Sim. Então, é importante o senhor tocar nesse assunto. E se a pessoa tem condição, é importante. Eu tenho uma tia que ela recolheu quase o período, acho que você precisa ter 12 anos de recolhimento, você precisa ter para aposentadoria. Isso, 180 meses. Então, ela recolheu, sei lá, 11 anos. Faltou, tipo, pouquinho para ela. Outro dia ela me pediu ajuda, eu conversei com o doutor Paulo Sérgio, conversei com outros amigos e tal. E aí eles falaram, tenta o LOAS, mas ela mora com parentes que têm condição financeira. Então, não vai dar. Tenta outra coisa, não deu. E aí o doutor Paulo Sérgio até me explicou no dia, dizendo assim, pede para recolher 12 meses. Porque aí depois, mesmo se não der todo o período, como ela recolheu nos últimos 12 meses, a gente tem condições de dar entrada para buscar uma coisa. É a melhor orientação. Doutor Paulo então, Sérgio. Desculpa, voltando aqui no maternidade que a Vanessa falou. Sim, sim. O salário maternidade, se ela estiver desempregada e for menos de 12 meses, ela pode pedir. Existe um prazo para pedir. Qual é o grande problema que a gente percebe lá no judiciário? Que também acontece quando às vezes a pessoa vai pedir aposentadoria. Você parte da premissa que o seu empregador, o local onde você trabalha, está recolhendo o seu INSS. O que pode às vezes acontecer com o caso dessa mulher que está pedindo o salário de maternidade. Foi fazer o pedido, descobriu que o empregador só recolheu 3 meses. Aí ela vai ter que entrar com ação judicial. Porque aí quando ela mostra a CTPS, a carteira de trabalho, mostra que ela trabalha na empresa. Perfeito. Aí a empresa, é um problema da empresa com o INSS, mas quanto o salário de maternidade dela, ela vai ter direito a isso. Maravilha, maravilha. Pois. Mais alguma coisa aí, Ângela? Então vamos para um break? Para a gente tomar uma aguinha aqui e dar uma respiradinha? Aí na sequência a gente volta falando sobre a aposentadoria da Aninha, aposentadoria do Cleito, aposentadoria do pessoal que está com alguma situação e também das vias normais e habituais. É um minutinho só também, tá bom? Não sai daí, a gente já volta já. Vem depressa, nosso amado, venha com a tua glória, tua noiva te espera. Um romance, um doce encontro, um amor incomparável, tua noiva te ama. Vem depressa, nosso amado, venha com a tua glória, tua noiva te espera. Um romance, um doce encontro, um amor incomparável, tua noiva te ama. Jesus, tu és tudo, queremos te encontrar.
nosso amado, venha com a tua glória. Tua noiva te espera. Um romance, um doce encontro, um amor incomparável. Tua noiva te ama. Jesus, tu és tudo. Queremos te encontrar. Desesperados, sedentos de amor, olhando pra ti, nós clamamos. Vem nosso amado, vem lindo noivo. Jesus, tu és tudo. Queremos te encontrar. Desesperados, sedentos de amor, olhando pra ti, nós clamamos. Vem nosso amado, vem lindo noivo. O Espírito e a noiva dizem vem. 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 Estamos de volta com o nosso último e derradeiro bloco aqui do programa Manhã Manda Aqui de hoje, recebendo a doutora Manuela. Um prazer poder estar com você, estar com o marido dela aqui também, supervisionando tudo aqui. É bom também poder te receber aqui, meu irmão, uma alegria. A gente estava falando sobre situações de previdência e tal, e propomos para esse último bloco falar sobre aposentadoria por vias normais, né? Idade, tempo de serviço, aquelas que são especiais por outras situações. Sim. E em off aqui eu lembrei também dos queridos MEIs, né? Exato. As pessoas que, como você disse também, cresceram muito na pandemia, esse tipo, né, de trabalhador individual. Sim. Se der tempo a gente fala sobre as três coisas. Vamos começar com a aposentadoria normal, né, para alguém que está nos assistindo, por idade, por tempo de trabalho, qual o caminho que a pessoa usa para poder fazer esse pedido? Nós temos algumas divisões, né? A aposentadoria você pode pedir por idade, por tempo de contribuição, tem a rural. E para a mulher é diferente, as idades. E também o tempo de recolhimento é igual para todo mundo. Em média, 180 meses que você tem que ter de recolhimento. Para o homem é os 65 anos, para a mulher 60 anos. Para quem é da área rural, o tempo é menor, a idade é menor, mas o trabalho urbano é que fixa essa idade. Nós estávamos conversando no intervalo, antes podia pedir só por idade, e depois tem como pedir também só contribuição, mas depois da reforma previdenciária tem que ter os dois, pastor. Que tem o chamado fator previdenciário, que faz com que a aposentadoria fique um valor bem pequenininho. Então, o ideal é que você tenha a idade e o tempo de contribuição. Para a sua visão, rapidinho, para a sua visão como jurista, essa reforma previdenciária beneficiou? Ou só protegeu o INSS? Como é que foi? Pastor, olha, a reforma era necessária. Assim como nós vamos ter a reforma tributária, é necessário para o Brasil, porque nós somos, como o senhor colocou no início, que nós somos um país muito grande. E com o tempo, depois quando faz, quer ver aqui, a moçada vai, quando faz essas pesquisas do IBGE, que vai aumentando o tempo de vida, sim,
Porque o senhor deve se recordar, quando a gente era mais jovem, tinha gente com 40 e poucos anos aposentada. O senhor deve ter conhecido pessoas Com certeza. que, aquele tempo que, quando a gente era mais jovem, o pessoal que era da metalurgia aposentava cedo para chuchu. Ia jogar bola, o rapaz era aposentado, tá jogando bola com você lá. Exatamente, era bem isso. Era bem isso. Hoje, no Brasil, isso não acontece mais. Porque ainda que você tenha aposentadoria, falando de um metalúrgico, que é a pessoa que se expõe a ruídos, agentes nocivos, ele tem que ter também o Agora quesito ele tá da debaixo do idade. fator, né? Exatamente, tem que ter o quesito idade. Ainda que ele tenha o tempo de recolhimento, faz aquele cálculo, porque quem é aposentadoria especial, como tenho falado muito do metalúrgico, mas o segurança, que trabalha... Vigilante. Exatamente, trabalha a mão armada. O funcionário da área de saúde, enfermeiro, o próprio atendente, o rapaz que trabalha na recepção do hospital, ele é tido como profissional da saúde porque ele está exposto ali a bactérias, enfermidades. O médico, o dentista, o professor também. Então, existem essas leis de categoria, né, que é os famosos sindicatos e tal, que fazem essa análise do pedido de aposentadoria especial. Então, e às vezes você trabalha um determinado período, né, nessa categoria. Manu, o que eu faço? Agora eu trabalhei esse período especial, mas a minha maior parte do tempo foi trabalho urbano comum. Averba o tempo especial, irmão. Averba o tempo para poder, quando chegar lá no final, chegar no tempo, fazer o cálculo e dar certinho. Maravilha. 60 anos de idade para as mulheres, 65 para os homens. Sim. Tempo de trabalho 180 meses. Isso, de e qual é o contribuição. próximo caminho que a pessoa toma? INSS. Fez esse percurso, faz o pedido. Bati vai... essas duas metas, né? 180 meses. Sim, pois sim. Aí procura o INSS para poder entrar com o pedido de aposentadoria. Perdi uma carteira de trabalho que eu tinha antiga, que registrou os meus primeiros anos. Como é que eu faço? Você vai ter que se recordar quais foram as empresas que você trabalhou. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, não joga fora contrato de trabalho, não joga fora contrato de aluguel antigo. Você está com raiva daquela empresa, você rasga tudo, né? Não quero nem ver nunca mais, sempre tá de olho. Não faça isso. Guarde, porque tudo isso é documento, isso é prova no processo. Porque, como o senhor acabou de dizer, a empresa faliu, não encontro ninguém, não tenho mais acesso, mas olha, eu tenho aqui um olherite da época. Já é prova, é o suficiente para você entrar com ação, porque quando você entra com ação via advogado, aí vão fazer pesquisas na junta. O próprio advogado pode se antecipar, fazer pesquisa na junta comercial, descobrir quem é o dono daquela massa falida, para descobrir como você acessar a empresa para você ter acesso. O grande problema, como eu disse para o senhor inicialmente, até a década de 70, eu me lembro quando foi para o meu pai aposentar, meu pai já tem 73 anos de idade, já é pastor jubilado e tudo, e meu pai começou a trabalhar muito chave, meu pai também é contador. E eu me lembro que, quando ele foi precisar dessa documentação, ele teve que fazer uma procuração para o meu tio, que ainda morava no Nordeste, para ter acesso à documentação dessa empresa onde ele trabalhou. Dá um trabalho. Com certeza, com certeza. Dá um trabalho. Mas, infelizmente, como o senhor colocou, o INSS é um órgão muito grande, o Brasil é muito grande, tem essas demandas mesmo. Vou para o INSS e aí vai ser avaliado, analisado. O pedido. Agora de forma eletrônica. Às vezes você já tem a negativa na hora ali. Você sobe os documentos para um aplicativo? Sim. Ou você só informa ali e depois você é obrigado a apresentar? Às vezes o próprio INSS puxa essas informações mediante a alimentação do sistema que os empregadores colocam. Sim. Mas vamos supor que você... Demos o exemplo dessa coisa de, olha, minha documentação é anterior aos anos 70 e não tem esses registros no INSS. Você tem que transformá-la em PDF e juntar o documento via aplicativo, assim como nos pedidos de auxílio-doença também. Então você pode receber tanto a aceitação quanto a negação na hora, em alguns Hoje, casos. Sim. Ou todos os casos ou em alguns casos? Não, na maioria dos casos hoje a negativa vem na hora, porque
o INSS ele é muito... Como agora as coisas são mediante robô, então qualquer vírgulazinha fora do contexto, a negativa já vem. É imediata. Entendi. É imediata. Então, para você que está aí, alcançou, né? Para as mulheres acima dos 60, para os homens acima dos 65, e também já tem esse período de contribuição aí comprovado, você já tem um trâmite para fazer, que agora é 135, o aplicativo do INSS. Chama Meu INSS, o aplicativo. Exatamente, já vai direto por essas vias para dar entrada. Geralmente, com todos esses argumentos aí na mão, dificilmente você fica sem o benefício. Sim. Mas pode ser. Caso não seja deferido, caso não seja atendido, você pode procurar um advogado. Deve. Se você não tiver condições de ir por conta própria, porque você também pode ir por conta própria. Pastor, não tenho como pagar, não quero que ele cobre lá os 30%, você pode ir até o juizado. Desde que seja menos de 60 salários mínimos. Sim. Se for mais, tem um órgão chamado Defensoria Pública da União, perfeito. que é o famoso que a gente falou, advogado do Estado. Sim. No caso das ações do INSS, então, normalmente, a competência é federal, com exceção do auxílio acidente, que é de competência da Justiça Estadual. Então, você tem que procurar a Defensoria Pública da União. Perfeito. O juizado é por região. Nós estamos aqui no Lausanne Paulista. Qual o juizado que a gente procura? Avenida Paulista. É o juizado central? Exatamente. Então, isso é importante saber, isso é uma coisa bacana. Sim. Não importa a região que você está, São Paulo capital, Avenida Paulista, você jogar no Google lá o juizado, você vai encontrar o endereço dele certinho para você poder fazer esse pedido, caso ele seja indeferido ou você queira também questionar, né, Sim, valor fazer ou de alguma outra coisa, revisão de aposentadoria. Então você tem esse caminho. E para as especiais? O caminho para as aposentadorias especiais? Como eu disse anteriormente, é de extrema importância ter esses laudos que comprovem o grau que você estava exposto de ruído, o grau. Isso é feito por vezes quando não tem o RH ou o departamento pessoal não tem essas informações, é feito pelo engenheiro ambiental. Ele vai até a empresa, ele faz uma perícia ali de como que de teste de ruído, e é feito esse laudo. Você munido desse laudo, dessas empresas onde você trabalhou, aí você pode entrar com pedido. Quem sempre trabalhou de forma nessas categorias que a gente chama do especial, aí o tempo aí a pessoa pode aposentar um pouco mais cedo. Ok. Mas ainda assim tem que ter o requisito da idade. Senão entra naquele fator previdenciário, como eu disse para o senhor. Para as especiais também requer a idade. Sim. Entendi. Também. E os nossos amigos que são MEIs, como eles pedem também a sua aposentadoria? Os MEIs também têm direito ao auxílio maternidade, como foi aqui esclarecido. Auxílio-doença tem direito? Auxílio-doença, todas essas demandas que um trabalhador comum que usa o INSS tem acesso, o MEI também tem acesso, inclusive a aposentadoria. A única coisa que demanda a diferença é o tempo de recolhimento. O MEI precisa de 240 meses. O trabalhador urbano normal é 180 meses. O MEI é 240 meses. Isso para aposentadoria formal. Isso, vamos supor, ficou grávida, vai ganhar bebê. 12 meses de recolhimento. Tem que ter 12 contribuições, mínima. Sempre quando eu recolho lá a minha guia do MEI, Sim. Tem uma mensagenzinha embaixo, não deixe de recolher e tal dentro do prazo. Aquele prazo que fala ali tem alguma função para isso? Vamos supor, esse mês eu esqueci e paguei 2 no mês só. Isso me prejudica em algum benefício? Sim, infelizmente sim. Então me explica isso aí, pelo amor de Deus, que eu perco todo mês. Explica isso aí pro pessoal. O que acontece? Sim, pastor, é de extrema importância que os recolhimentos sejam consecutivos e que você não recolha tudo de uma vez, porque senão você perde a título de pessoas, você ter acesso ao benefício previdenciário. É de extrema importância que ele seja de forma consecutiva, porque não pode ser recolhido a título de previdência, lá para aposentadoria, tudo aí bem, ok. Né? Mas a título de imediato, como a gente citou o auxílio-doença, aí... Que nem o mês passado, eu esqueci.
Aí eu vou pagar agora, inclusive hoje, vou pagar isso aí. Se eu precisar de algum auxílio, eu não tenho respaldo ou vou ter que entrar com um advogado? Vai ter que entrar com ação. Ah, entendi. Para ele poder comprovar que mesmo fora do período eu recolhi tudo certinho. Sim. Entendi. Meu Deus, Ângela Valtinho. Vamos fazer uma pergunta do pessoal que está assistindo. Primeiro, a Andréa Falcone, ela está agradecendo por você ter tirado a dúvida com relação à mãe dela. E aí ela já emenda com outra pergunta. No caso da minha mãe, que ainda está no processo para cirurgia, seria interessante a gente contribuir os 12 meses para lá na frente ela ter direito a esse auxílio-doença? Sim, de extrema importância. Se a filha, a nossa irmã, tiver condições de pagar o INSS da mãe, é de extrema importância. Ela vai poder usufruir, gozar do auxílio. Ela pode encontrar esse cálculo do valor que ela tem que pagar onde? No próprio site da Previdência, ele mostra como preenche, porque agora você faz de forma eletrônica. Perfeito. Então, no próprio site da Previdência, ele ensina como preenche, que código que preenche, ensina o quantitativo, olha, eu quero recolher pelo mínimo, tudo isso, essas explicações tem no site da Previdência. Tem outra pergunta aqui, da Janaína Batista. Ela diz o seguinte: eu tenho o LOAS, nunca contribuí com o INSS. Se eu pedir aposentadoria, eu tenho possibilidade de adquirir? Aí só uma explicação para você, Manu. Janaína, ela é cadeirante. E pelo assim que a gente já percebeu, em algumas vezes que ela comenta, eu acho que ela sempre foi cadeirante. Ela usa fraldas geriátricas, então ela não trabalha e ela depende do LOAS. Ela tem direito a se aposentar? Infelizmente não. Mas ela vai ter direito a vida toda para o LOAS. Por conta do fator previdenciário? Não por conta do fator, pela própria enfermidade. Se ela nunca teve recolhimento previdenciário e ela sempre dependeu do LOAS, ela vai ter sempre o LOAS. Não existe essa troca de LOAS por aposentadoria. Só tem acesso à aposentadoria quem trabalhou e teve recolhimento do INSS. Fechou? E o Clebson Chagas está perguntando se você faz planejamento previdenciário. Estou cursando sobre planejamento previdenciário porque é uma coisa complicada, porque a gente sabe que no Brasil a gente trabalha para pagar conta. Então, é necessário, e vou dizer, meu irmão, olha, eu acredito que até aí, eu acredito, Manuela, não estou dizendo que há rumores nem nada disso, ainda deve ter outras reformas, porque conforme vai mudando a população, é necessário fazer. Sim. Então, nós brasileiros temos que aprender a fazer planejamento, inclusive previdenciário. Porque tem as previdências particulares. Sim, também. As privadas, né? Exatamente. Que também bacana, mas a gente também não pode deixar de ressaltar, porque nós somos obrigados a recolher o INSS, né? Quem é trabalhador, trabalha com CTPS. Então, é importante que a gente faça o planejamento previdenciário, que a gente estava falando justamente desses recortes, não recolheu um período, recolheu outro. Como é que eu faço para pagar o pedágio? Quanto é necessário pagar desse pedágio? Sim. Olha, eu quero me aposentar com X tempo, mas eu quero ter uma aposentadoria de tanto. É feito o planejamento previdenciário. Isso é legal. Que ainda que a empresa recolha, você pode também recolher de forma concomitante aí um valor para que quando você chegar no final da idade que você pretende... As duas? Exatamente. Maravilha, maravilha. Ângela, vamos ter que... Pois não, pode falar. Não, a gente vai ter que marcar para ela voltar. Vai ter que remarcar, exatamente. E eu estava aqui comentando nos bastidores só para tirar dúvida dela. Essa foi a primeira. Tem uma outra pergunta. De uma pessoa muito importante. Meu irmão Wellington Vautier. Quer aposentar também. Tô brincando. Sobre aposentadoria. Pastor Wellington. Pastor pode aposentar. Não, ele não é o pastor, não. Ele é o diácono. Pastor é o Washington. É verdade, perdão. Depois vamos fazer um programa só sobre aposentadoria pastoral. Como é que faz? Não, ele é diácono. É o seguinte, ele diz assim: encerrei o meu MEI e eu fiquei com dívida no INSS. Eu consigo me aposentar ou eu tenho que quitar tudo? Tem que regularizar. Tem que regularizar o MEI. E, infelizmente, funciona assim. Tem que regularizar, ainda que tenha lá demonstrando, porque
No caso do trabalhador urbano, que tem lá a CTPS, a carteira de trabalho, o caso do recolhimento junto ao INSS é um problema do empregador, não do trabalhador. O trabalhador só tem que ter a CTPS dele lá regularizada, mostrando direitinho que ele trabalhou de tanto a tanto e ganhava X e a função dele era aquela. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Mesmo que a empresa não tenha descontado, é problema da empresa, né? Sim. Ah, então perfeito. Tanto é que o INSS, por vezes, entra com ação criminal contra a empresa porque ela se furtou. Ela disse no olherite do trabalhador, descontou do salário dele, porque no líquido você não... Lá. Exatamente. Só que ela não recolheu. Ok. Então, o INSS, por vezes, entra com ações contra as empresas para poder pagar. E ainda assim, como a gente estava citando aqui no caso de aposentadoria, funciona para a mesma coisa. Tem que regularizar para que lá na frente ele possa pedir aposentadoria, sim. Maravilha, maravilha. Manu, quer fazer alguma última explicação, alguma coisa que veio à sua cabeça, à sua memória, que não foi abordada, não foi falado? Fica à vontade, deixe também as suas redes sociais, se você tiver para alguém entrar em contato. O Cleto já quer fazer o planejamento previdenciário dele aí, né? Deixa um telefone, uma rede social. A gente cobra 25%, Cleverson, por deixar apresentada profissional e tal, toda essa questão. A parte comercial do Ricardo, 25 meu. Meu Deus do céu. Ou recolhe a nossa previdência todo mês, já fica tudo certo, tá bom? A gente chega lá na frente e a gente se aposenta com mais tranquilidade. Pastor, eu só tenho a agradecer o convite. Estou à disposição da Brasil para Cristo. Espero que tenha sido de valia aí as instruções. E agradeço e só peço que a igreja continue orando por mim para que possamos prevalecer até o caminho dos céus. Amém. Até amém. que ele venha. Maravilha, muito obrigado. Mandar um abraço pessoal, Ângela, aí no Facebook da Manuela Araújo aí, se você quiser entrar lá, mandar mensagens, conversar lá. O Instagram Ai, obrigada, Ângela, eu nunca lembro. Obrigada. Manu Nóbrega. Manu Nóbrega, underline. Eu não sou muito das redes sociais, pastor. Eu vim aprender porque meu esposo é mais assim, então não sou muito das redes. Melhorei bastante depois que entrou uma moçada mais jovem lá no departamento infantil e tem o canal aí eu tive que... Aí não tem jeito, né? Não tem. Fomos empurrados para isso. Exatamente. O pessoal do direito é mais... dos livros, das letras, então tem até uma certa dificuldade com isso aí. Com certeza, maravilha. Muito obrigado, viu, de verdade, pela tua contribuição aqui com as pessoas que nos assistem, com a gente aqui, que foi muito bom. Obrigada. Você é uma pessoa muito simpática, obrigado também ao maridão que trouxe, que Deus abençoe vocês. Amém. A gente vai marcar para uma outra oportunidade também, para falar, depende de um outro assunto, né? A gente já vai marcar uma vai próxima. Vai ser muito bom. Pois não, Isso aí. Antes da gente mandar um abraço pro pessoal que está em casa, a gente quer avisar o nosso convidado da próxima segunda-feira. Opa, vamos lá. Será o pastor Helder Oliveira. Ele é ex-trans. Olha aí o antes e o depois. Então, segunda-feira, a gente vai estar conversando com ele, ele vai contar o testemunho. Além de ser travesti, ele também era do candomblé, foi preso e Deus fez uma transformação incrível na vida dele. Então, segunda-feira, pastor Helder Oliveira, hoje ele é pastor, estará conosco participando. Fechou. Aleluia. Isso vai ser online, só para eu saber? Como ele está em Brasília... Ah, está em outro estado? Ele fechou. é em Brasília, então a gente vai fazer online. Não, tá tranquilo. Porque eu vi com a doutora hoje, eu vi todo pensando que ia ser online, aí eu vim todo, cheguei quase faltando 10 minutos, eu já estava aqui. Eu tinha vindo mais de terno, gravata, mais arrumado. Pastor. Né? E toda a vontade, eu vim de sexta-feira... Não, mas aí ela já se compadeceu da sua situação com relação à aposentadoria, já lhe deu uma orientação. Então, agora eu vou ter que acessar o serviço jurídico dela, porque eu já estou atrasado no meu meio. Já vou ter que pegar um advogado. Quem está ligadinho com a gente é o pastor Vanderlei. Ô, amigão, um abraço para ti. Parabenizando pela entrevista, mas aí ele deixou reticências. Sim, não estou à altura dele, ele disse, né? Tem que orar mais e jejuar. Tá certo. Seu Vicente Antunes, um abraço para o senhor. A nossa diaconisa Noemi Costa também, um abraço para ti. André Godoy sempre com a gente, Deus abençoe, André. E a Janaína Batista, que Deus te abençoe também, lá de Pirituba. A Marjorie também, que Deus abençoe. O Jefferson Valdres, que Deus abençoe a sua vida. Jefferson, a Vanessa Furlandes participou com a gente aqui também. Pastor Elias Araújo, lá de Diadema, um abraço para ti, pastor, um grande amigo nosso.
Família Falcone, toda reunida lá de Pirassununga, que Deus também abençoe vocês. A Nilza Nóbrega, pastor Vanderlei Medeiros, que Deus te abençoe. Daqui a pouco vai viajando para Curitiba, né? Passar um tempo ali com a família, que Deus abençoe. Se não me engano, era hoje que ele ia, né? Não sei se já está lá ou se está de viagem, mas que Deus possa te abençoar nessa ida, nessa volta. O Clebson Chagas, que Deus abençoe a sua vida, Clebão. A Heloísa Sanches, também lá de Marília. O diácono aí, o Wellington Valtier. Quando você ouvir esse nome por aí, Manu, você saiba que é gente de peso. São comandantes lá de Jabotão dos Guararapes. Sim, os conheço. E o que você precisar, seja dinheiro, Pix, o que for, só mandar mensagem para o Valtier que você vai receber. A Heloísa Família Valtier é socialite, Jabotão. Exatamente. Tem 2 estátuas lá. Uma do Descobrimento do Brasil, começou por lá. A segunda, a Família Valtier. Exato. A Heloísa Vitória também, lá de Abreu e Lima, lá no Pernambuco. Deus abençoe você. É isso aí. Obrigado, gente, pela companhia. Manu, obrigado mais uma vez pela sua presença. Pastor. Se Deus permitir, a gente volta segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, aqui na nossa Manda Aqui Online. Um abraço para vocês. Paz do Senhor Jesus. Até mais. Obrigada.